E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui na digitaledu.com.br, no programa Sabadou Pipoca Ágil. Tudo que eu tô aqui, ó, com garrafinha térmica e cafezinho, né? Para justamente agora de manhã, de 9 às 10, estamos aqui com Sabadou Pipoca Ágil. O nosso amigo Wagner Drummond falou comigo, pô, isso, vamos fazer esse programa aí falando sobre, né? O que sábado a gente faz sobre agilidade e tudo, e vamos trocar aí de nome aí. Eu falei, tá legal, Wagner, vamos embora, vamos puxar aqui pro Pipocagem. É muito legal. A parada é o seguinte: tem feature nova, né? Funcionalidade nova aqui no portal aqui Digital Edu. Tá? O que é interessante é que o Wagner até tá mandando aqui no script, né? Aqui o pessoal da produção falando o seguinte: a novidade que a gente tem aqui na plataforma Digital Edu. Porque, por que eu falo isso? Porque tem esse episódio de hoje, do Sábado Podcast, ele está no Facebook, ele está no LinkedIn e no YouTube, tá? Mas a origem dele é na plataforma digitaledu.com.br. Então, quais são as comodidades, as facilidades que tem aqui dentro da plataforma? A primeira, você vai ganhar uma certificação, né, um certificado em que você esteve assistindo esse conteúdo, e esse conteúdo, né, e esse certificado sobre esse conteúdo vai valer PDU, ele vale também para o trabalho, para a faculdade, para curso, né? Ele é muito bom, esse certificado. E tem uma funcionalidade nova, aqui são duas, tá? Uma que já está rolando são com relação à fotografia, a fotos, né? A galeria de fotos aqui. Tem um link, tá? Agora eu não me lembro onde é que é o link, depois o Wagner escreve onde é que é o link, em que você vai clicar e você vai direcionar a sua webcam, seu celular, seja o que for, para você tirar uma foto com a moldura aqui, né, do programa que você escolher, tá? Aí tem Sábado Podcast, você tira uma foto, você registra e fica, você pode baixar na sua máquina essa foto ou deixar aqui na galeria, né, que de vez em quando a gente vai mostrar essa galera que está animada, que está vendo, assistindo aqui na plataforma os conteúdos sobre agilidade no Sábado Pipoca Ágil, tá? Fora isso, uma outra funcionalidade, tá, que é bem bacana, é um coraçãozinho, é um feedback instantâneo, que é um coraçãozinho, tá, que está na tela, a pessoa clica e faz uma doação, tá? É um coraçãozinho que está na parte inferior à direita da sua tela, aqui dentro da plataforma. Então, é legal que essa funcionalidade, né, como se fala aí, né, inclusive o nosso amigo Wagner, da produção, ele colocou o link da cabine de fotos, é isso aí que eu não sabia, esqueci o nome, né? Cabine de fotos aqui, né? Colocou aqui no chat da digitaledu.com.br. Você que está assistindo a gente no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, entra aqui na digitaledu.com.br e você vai ter certificado, vai ter cabine de fotos e vai ter um coraçãozinho para fazer doação, tá legal? Então, beleza, deixa de mimimi, de lero-lero, que vem cá que eu também quero. Eu vou chamar a minha convidada, que eu conheço ela, né, há um tempo, né, acho que uns 4 anos, eu acho, 4, 5 anos. Conheço ela pessoalmente, né, já desvirtualizei. Inclusive, ela fez uma pequena entrevista muito rápida comigo, que eu adorei. Eu queria até depois pedir a ela esse videozinho, um short que ela fez, me perguntando uma opção de coisa, foi bem legal. Foi no Scrum Day, eu acho. Acho que foi Scrum Day, depois ela confirma para mim. Não sei, foi um evento em São Paulo. Tá? E eu estou convidando ela aqui, tá? Para estar pela primeira vez aqui na Digital Edu. A gente vai falar sobre liderança humanizada, segurança psicológica e viés inconsciente. Tá legal? Então, vou chamar o palco aqui do Sabadou Pipoca Ágil na digitaledu.com.br, Rafaela Sampaio. Diga, Rafaela, entre ao palco aqui. Bom dia. Bom dia, Ibson. Foi no Jaio Brasil de 2023. 3, isso aí. Carajé Brasil, né? Ah, caramba. Foi o que teve em São Paulo, foi em 2023. Sim, Né? que legal, né? Rafa, Muito. a parada é o seguinte aqui, na plataforma aqui, que é digitaledu.com.br, você poderia se apresentar, quem é Rafaela Sampaio, a Rafa Sampaio para a gente aqui? Bora lá. Atualmente, eu estou como coordenadora de agilidade na Neurotech. Já passei, né, na minha vida profissional por muitas etapas, né? Então,
quando eu me encontrei na agilidade, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, acho que desde 2018, 2017, eu venho estudando, venho, né, nesse mundo de agilidade, aprendendo todo dia. E agora eu estou numa empresa com esse desafio da gente fazer essa transformação, que também é uma jornada, né? Então, e está sendo muito legal. E, além disso, quem me conhece, sou trainer de Management 3.0, gosto muito de falar desse aspecto de pessoas. Eu acho que eu me encontrei desde quando eu fiz o treinamento de Management, Y, uma chave em mim mudou, assim, eu falei, é isso, né? Então, as duas coisas sempre caminharam juntas comigo, a agilidade, uma questão de processo, métricas, mas sempre ali com aquele pezinho em pessoas, estudando cada vez mais. E hoje eu faço faculdade de psicologia. Também estou nessa nova jornada, me descobrindo coisas novas e amando. E hoje eu Que estou legal. aqui para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Que legal, bacana. E é interessante quando a gente fala sobre agilidade, aí muita gente que não conhece ainda, só fala em processo, realmente processo, né, em ferramenta, processo, tudo. Mas as pessoas não se tocam que tem muito de como mudar o pensamento, né, as atitudes e comportamentos, que é o tal da palavrinha que eu não gosto, é mindset, que eu acho que É, isso aí, não sei, assim, particularmente é bonito falar e tudo, mas muita gente que não conhece, os caras vêm com jargões assim, né, em inglês ainda. Mas a atitude e comportamento muda muito, porque é muito ligado a pessoas. E quando perguntam para mim assim, já perguntaram várias vezes, Y, como é que é um Agile Coach? Como é que é um Agile Coach, no caso, um coach de agilidade? Falei, cara, tem que ter jogo de cintura, ter empatia, conhecer pessoas, que os métodos, cara, tudo bem, a gente fala os métodos, mas você vai assistir, vai receber muita resistência, né? E as pessoas desconfiadas, e se você não tiver uma habilidade, né, interpessoal, você dança, né? Então vai ser meio difícil. Mas diga aí, vamos aí falando sobre liderança humanizada, segurança psicológica e viés inconsciente. Contextualiza para a gente aí o tema de hoje. eu acho que, eu acho que tudo caminha junto, né, Y? Eu gosto muito de falar nesse assunto e, ultimamente, eu venho falando muito sobre segurança psicológica. Eu fiz uma palestra no Agile Campinas recentemente falando nisso. A minha palestra no Agile Trends é sobre viés inconsciente. Então, eu venho estudando e também entendendo muito mais como que a gente trabalha tudo isso dentro da organização, junto com as pessoas, como que a gente faz uma reflexão dentro de nós, que eu acho extremamente importante. E eu acho que, assim, as três coisas andam juntas. A gente precisa ter um autoconhecimento para que a gente também possa entender os nossos pontos fracos, porque todos temos. Nós somos humanos, nós erramos, né? Um dia a gente está de um jeito, outro dia a gente está de outro. Mas a gente se conhecendo, isso é muito interessante para que a gente possa dar esse passo da mudança. A gente não consegue mudar aquilo que a gente, né? Então, quando eu falo liderança humanizada, eu falo sobre uma liderança que não passa a ter os holofotes só para ela. Né? Uma liderança humanizada é aquela que está com as pessoas, é aquela que escuta, como você falou, empatia. Eu faço muita conexão com o Management 3.0, né? Quando eu falo de liderança humanizada. E aí vem a segurança psicológica, né? Então, você entender que você pertence a algum lugar, você ser escutado, você poder ser quem você é dentro de uma organização, isso é extremamente importante. Eu gosto de me vestir assim, eu gosto de usar meu cabelo assim, eu sou assim. Claro, né? A gente não pode também falar, a pessoa é tóxica. Não, não é isso que eu estou dizendo. É você poder ser quem você é você se sentir parte. E aí também a gente tem que pensar que todo mundo tem viés inconsciente. Todo mundo. Sim, Isso nunca vai deixar de existir. Mas como os meus vieses atrapalham no momento profissional, principalmente. Né? Então, as três coisas estão muito conectadas. E elas precisam ser trabalhadas na empresa. Não adianta. Eu falo muito da liderança, né? Eu coloco muito nesse papel da liderança, por quê? Porque a liderança, eu acho que esse é o papel dela. É difundir
assuntos importantes, ela é aquela pessoa que conecta as outras pessoas, mas isso não quer dizer que só é um papel da liderança. As pessoas, muitas vezes, quando a gente fala liderança, liderança, as pessoas me falam, poxa, Rafa, mas não é um fardo muito grande para a liderança? Sim, se ela estiver sozinha caminhando, é. Mas a liderança tem esse papel. Sim. Eu acho que o papel da liderança é ser um agente de mudança dentro da organização. Então, quando eu dou palestra, quando eu falo, né, quando eu vou falar de viés inconscientes na Agile Trends, eu falo, por exemplo, do desafio da liderança. Porque além dele ter que tomar o cuidado com os vieses dele, que é extremamente perigoso no dia a dia, ele também tem que identificar possíveis vieses nas pessoas que trabalham com ele. Então, com certeza. E interessante, Rafa, eu estava pensando aqui, essa semana no podcast foi uma pessoa falando também sobre ética, né? Mas independente disso, desse viés, né? Você vê, né? Lá no Pipocast, eu tenho um projeto de simulação de projetos ágeis, tá? E você vê, eu acho que agora, esse ano, está chegando a 30 times diferentes. No começo do ano foram 20 times, e por coincidência, ontem eu criei mais 10 times. Não estão completos ainda, mas acho que são 10 times, eu acho, tá? Ou 9 times. muita coisa. E ser líder, tá? É você, né? Porque é diferente de ser chefe e ser líder, né? A diferença é danada. Então, para você gerir muita gente, você tem que ter uma empatia, né? Você tem que entender o lado do outro, né? E ainda mais com pessoas no meu projeto de simulação estão aprendendo. Então, você, por mais que às vezes você ensine, tem gente que não entende, né? Aí vai de outra forma, aí você tem que ficar de lado. Então, eu acho que essa liderança humanizada, eu sinto na pele, porque até já falaram comigo assim, lá no simulação, assim, falaram assim, pô, Ibsen, aquela pessoa não está entendendo as coisas, não está entendendo, porque eu ponho 2 POs, 2 SM, não está entendendo. Aí eu sinto que a pessoa quer até tirar a outra. Eu falei, mas vem cá, ela está incomodando? Ela só. Ah, não está incomodando, é só o conhecimento. Então não vamos tirar essa pessoa, pelo contrário, tem que acolher essa pessoa. Ela não está produzindo, mas tem que. Por que ela não está produzindo? Não está entendendo, então vamos dar um treinamento melhor e tudo. E eu acho que a liderança humanizada tem muito esse viés. Né? Quer dizer, viés não, que eu digo, tem muito esse lado de entender o que a pessoa está realmente acontecendo ali, né? Porque às vezes o líder tem que olhar os resultados, mas também tem que olhar por que o resultado é daquela forma, por que eu posso melhorar. Porque antigamente, quer dizer, antigamente não, algumas lideranças falam assim, não está funcionando, corta, entra outro. Não está funcionando, corta, entra outro. Não é isso? Exatamente. Rola muito esse tipo de coisa, né? Eu como líder, Ibson, eu tenho que ter consciência que eu cuido de pessoas. Sim. Né? Eu gosto sempre de falar até aquela frase do Simon Sinek, né? Que o Simon Sinek fala que o líder ele não cuida de resultado, o líder cuida de pessoas e pessoas geram resultado, né? É muito fácil você tirar de primeira uma pessoa que não está produzindo, uma pessoa que não está com a performance que você queria, mas eu acho que é o papel do líder ele entender as pessoas têm momentos diferentes, elas têm tempos diferentes, e o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa? Porque às vezes, né, tem uma frase que eu falo também que o óbvio tem que ser dito. Às vezes eu fico assim, mas é óbvio que isso tinha que funcionar assim. Não, óbvio para quem? Então, eu acho que esse cuidado de sentar, avaliar, entender também que assim, algumas pessoas são boas, muito boas em alguma coisa e não tão boas em outras. Não é quer dizer que a gente, mas ela vai ter uma certa dificuldade. Eu sou uma pessoa extremamente que eu gosto desse assunto de pessoas, eu gosto desse assunto, tudo que envolve isso. Você fala assim, Rafa, sei lá, precisa fazer uma palestra de segurança psicológica, precisa colocar no dia a dia isso. Eu sou muito boa. Agora você me fala em ferramental, eu sou uma lástima. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Isso não é tipo assim, tapinha nas costas, falar tá tudo bem. Não. Mas é entender as fortalezas e dentro da psicologia positiva, que é um ramo da psicologia, a gente fala muito nessa questão das forças de cada pessoa. Porque a gente tende a focar no que a pessoa não é boa. Sim. E o líder precisa tomar muito cuidado com isso também.
Porque às vezes essa pessoa não é boa realmente naquilo, mas ela tem milhares de outras qualidades que aquele ponto aí você vai entender como que pode melhorar aquele ponto. Então, e é um viés inconsciente isso, né, também. Ah, a pessoa não é boa. Tem até um nome para isso, tá? Tem um viés inconsciente, tem o viés de Halo, que é assim, a primeira coisa boa que a pessoa faz, você esquece todas as ruins que ela faz. Só que tem um viés que chama viés de chifre. É meio estranho o nome, mas é isso. É o contrário. A primeira coisa ruim que a pessoa faz, você esquece todas as coisas boas que ela Sim, fez. Né? Então, e é muito complicado, porque nós, seres humanos, a gente tende a fazer isso, até com a gente mesmo, né? com Então, eu acho que certeza. o cuidado que a gente tem que fazer e ir atrás desses assuntos, né, Emerson? É igual aquela coisa assim, ó, eu não sei o que eu não sei. Então, como, né? Então, às vezes o meu viés se chama inconsciente, justamente, porque não é do nosso conhecimento, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tende a fazer isso dentro das empresas sem querer, né? Mas aí, voltando só à questão do plano de ação, Emerson, assim, eu como liderança, né? Eu batalho pelas pessoas que trabalham comigo até o fim. Só que eu peço uma coisa para elas também. Você também precisa querer. Tem Sim. só esse ponto também, né? Porque às vezes você batalha, você faz, você tá lá, e a gente sabe que muitas vezes todo esse investimento que a gente está fazendo, às vezes não vem do outro lado também. A gente fica triste, É. né? Porque, poxa. Não, é verdade. É uma via de mão dupla, né? Por mais que a gente. Eu tenho notado, inclusive, tem gente aqui assistindo a gente, o Luiz Carlos mandou aqui, bom dia a todos. Luiz Carlos, muito legal, você tá, ó, pula aqui para a plataforma digitaledu.com.br, que você pode, né, entrar na galeria de fotos aqui como é que ele falou aqui? Esqueci o nome do, cadê? Ele falou aqui, é a cabine de fotos, tinha uma foto com a gente aí, né, com a gente que eu digo assim, com o portfólio aqui, e também, opa, também entrou uma pessoa aqui que ela escreveu pra caramba aqui, olha só. A Rita Camara, ela escreveu aqui, ó. Tenho buscado aplicar os princípios da liderança humanizada com minha equipe. Criar um ambiente de segurança psicológica onde todos se sintam acolhidos, onde possam se desenvolver sem medo de errar, de expressar e ser julgados. Me esforço geralmente para isso, mas esbarro no limite. Acima da minha camada hierárquica, não percebo o mesmo tipo de abertura. Perfeito. Muitas vezes sinto que minhas iniciativas são interpretadas de forma negativa e com resistência. Isso tem me deixado sem saber, né? Ela botou aqui, deixa eu ver aqui. Sim, mas barro, assim, de repente comeu porque tem muito, o comentário ficou grande, né? Mas deve ser sem saber o que fazer, né? Realmente é difícil. Quando a alta gerência, a hierarquia não compactua contigo, é difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil. O que você acha disso? Porque é assim, né, Y? Eu gosto muito de dizer que o erro ele tem que virar aprendizado. E não é porque a gente está incentivando o erro, não, né? Muita gente, né, interpretou errado quando a gente fala na agilidade sobre essa questão de erro. Não é errar, assim, né? Ninguém erra porque quer, só se a pessoa, sei lá, né? Não sei. Mas as pessoas, eu acho que elas têm boa intenção e realmente, muitas vezes, o processo também induz ao erro. A gente precisa tomar cuidado porque, Sim, assim, sempre quando isso acontece, né, e assim, vem muito de complexidade, vem muito desses estudos, né, o que aconteceu, né, para que a pessoa pudesse errar? Onde o processo não está favorável a isso? Né? Então, e aí a gente começa a caçar as bruxas, enfim, né? É, é realmente mais difícil. A cultura da organização, Y, ela é fundamental. Você fala de segurança psicológica. Uma das questões da segurança psicológica é realmente a questão do aprendizado. Quando você propõe para uma equipe ser inovadora, uma equipe trazer coisas novas, a probabilidade de erro é muito grande, porque a gente está sim, testando algo que a gente não fazia. Mas eu também acho que é errar
e aprender com aquilo para aquilo não acontecer novamente, né? Senão também é displicência nossa. E muitas vezes a alta gestão ela não enxerga dessa forma, ela enxerga como, né, desperdício de dinheiro, desperdício Sim, de tempo. Então a cultura da empresa ela influencia, não adianta. Mas eu também acredito, né, que assim a gente consegue às vezes trabalhar naquele nosso nicho. Eu já vi organizações que a liderança mudou a postura, a forma de fazer, né, colocou um monte de coisa legal, e as outras gestão que olha e fala, Ibson, cara, o que você está fazendo no seu time, né? Que o time está desempenhando melhor, o time está produzindo melhor, tendo menos falha. O que está acontecendo? Então, as pessoas enxergam esse tipo de coisa. Então, eu gosto sempre de falar assim, cara, independentemente, né? Se você está numa empresa que não compra tanto, o ideal é que comprasse, a gente gostaria disso. sim, Mas sim. continue fazendo, porque a gente é espelho para as outras pessoas, elas enxergam o que estão acontecendo ao redor. É verdade. Inclusive, tem até um comentário aqui, eu vou fazer até de uma maneira diferente. Quer dizer, eu acho que o Wagner fez uma. O que acontece? Na plataforma não aparece aqui o comentário da plataforma dentro aqui. Aí o que o Wagner fez? Ele pegou lá no YouTube da Digital Edu e botou o comentário da pessoa, que eu achei ótimo. Assim ficou legal, Wagner, gostei. Aí ele fala aqui, ó, Carlos Guimarães, lá na plataforma, ele botou aqui, bom dia, você acha que a liderança humanizada é para todos? Ou ainda existem profissionais que querem o comando e controle? Antes de você responder, eu ia falar até um negócio aqui. Um questionamento assim para você que eu falei um dia até no almoço, tava, galera, quando eu falei o negócio, a pessoa que eu sentia que era comando e controle, ela se levantou, tipo, vestiu a carapuça na hora. Eu falei assim, eu fiz até um vídeo lá no podcast sobre isso. Uma pessoa que é muito comando e controle é uma pessoa insegura? Essa eu acho insegura. Eu falei sobre isso. E na mesa do almoço estava com a galera, eu falei, gente, eu fiz um episódio sobre isso. Cara, sem brincadeira, a única pessoa que reclamou, fez um negócio, foi justamente de comando e controle. Né? Eu não estou afirmando alguma coisa. Porque eu já trabalhei com pessoas que assim, olha, eu não confio em ninguém. Eu tenho que sempre, assim mesmo, falou para mim na minha frente. Eu não confio em ninguém, em nada. Eu tenho que sempre refazer, ou refazer, que eu digo sempre ficar olhando, vasculhando. Aí eu fiquei na minha. O que você acha disso tudo? Esse lance aí Da pergunta ou da insegurança? da insegurança, da pergunta, de tudo. Tá? Eu vou falar o que eu penso, tá? Eu acho que não tem uma resposta certa. Eu Sim, acho que essa questão que você comentou, a pessoa que é comando e controle, muitas vezes eu acho que pode ser uma insegurança pelo fato dela querer o controle, porque ela precisa se achar importante, porque se ela não for importante, a empresa não vai querer ela. E assim, gente, liderança para mim não é isso, tá? Assim, você pode ser importante de outras formas, né? E não precisar controlar. Pode ser uma pessoa que seja de outra geração também, que. Eu não estou falando que todas as pessoas de outras gerações são, não, porque eu conheço pessoas da geração X, enfim, que são ótimas, não é isso. Só que elas aprenderam de uma outra forma, sim, né? Elas aprenderam. Tem pessoas que desde sempre o sonho delas era virar CEO da empresa. E sempre foi no comando e controle. Então, como que você muda? Eu vou usar uma palavrinha que eu também não gosto, tá? Sou mindset. A pessoa viveu para isso. Aí agora você diz que outras pessoas também podem tomar a mesma decisão, né? Ela fala, mas eu vivi para isso, eu sim, estudei para isso, e agora alguém está tirando o meu controle, né? Então, eu acho que é uma coisa extremamente complexa. E tem pessoas que querem mesmo, né? É assim, ponto. É o perfil dela. Eu acho que assim, ó, em certos momentos, eu acho que você tem que usar uma liderança situacional. sim, Você consegue deixar que o seu time seja autônomo a todo momento? Não. Você precisa olhar para o seu time e falar: olha, nesse assunto eu vou ter que me envolver. Ou ainda não temos a maturidade para que as pessoas possam tomar as melhores decisões sozinhas. Ou no
momento de crise vai acontecer do líder ter que tomar uma decisão e não perguntar para ninguém, porque nós estamos no momento de crise. Se a gente olhar o Knevin lá, né, o ponto caótico, que eu preciso sair a qualquer momento, eu não vou fazer um brainstorm com a equipe, né? O avião está caindo, o piloto não vai fazer um brainstorm para entender, cara, ele vai tomar a melhor decisão. Então, eu acho que decisões vindas, né, top-down, muitas vezes, vai acontecer. A gente não foge disso, mesmo que uma empresa seja uma empresa com esse viés mais humanizado. Mas eu acho que as empresas só têm a ganhar tendo lideranças humanizadas. E as pessoas confundem isso assim também. Eu que dou muito treinamento de management, quando eu falo do management, eu não falo que nós não teremos mais problema dentro da organização. Eu não estou dizendo que o gestor não vai dar um feedback duro, muitas vezes, para um colaborador. Eu não estou dizendo que a gente não tem prazo. Isso vai muito também, que as pessoas me perguntam na segurança psicológica. Ah, mas como que eu cobro o prazo das pessoas, sendo que eu tenho que trazer uma segurança psicológica? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho prazos para cumprir. Então, as pessoas responsabilidade, também... né? Responsabilidade. Se confundir. Então, eu acho que uma liderança humanizada é isso. Eu vou continuar cobrando prazo, porque a gente precisa entregar, tem um cliente do outro lado esperando. Mas como eu faço isso? Não, é interessante. Pode falar. Não, é interessante, por exemplo, até como a gente está no sábado do Pipocagem, eu também falo das coisas do Pipocagem aqui. O projeto de simulação de empresários, o terceiro ano, é o terceiro ano. Caramba. No primeiro ano entrou, terceiro ano, né? Que pode, né? Assim, foi criado, umas pessoas começaram a ser coordenadoras, começaram a organizar. E eu, tudo bem, estava junto ali, mas não estava tão junto. Mas em 2024, eu não estava junto mesmo. Fiz uma equipe de coordenação, mentores, mas deu problema. Porque eu não exercia a liderança, né, de situação, né? Como é que é? Não, esqueci o nome. Situacional, entendeu? Eu deixei meio, vamos ver se a galera vai se organizar. Eu vi que cada um puxou para um lado. E entre assim as pessoas também não estavam se organizando, tanto mentores como coordenadores. E eu vi que aquilo ali foi interessante, até que teve uma fase da coordenação que foi ótima. Coordenações fizeram brainstorm das dores, tudo isso. Eu peguei tudo isso, falei, pô, beleza. Agora, 2025, eu tomei conta para mim. Bom, o olho do dono engorda o gado. Então, eu fiz essa liderança, não é comando e controle, mas eu tive que pegar as rédeas, liberei todo mundo, gente, acabou a mentoria, acabou a coordenação, eu vou gerir tudo. Por quê? Eu quero ver como é que é, eu quero dar o tom dali, da minha... Então, eu acho que não está me sufocando, pelo contrário, está sendo muito divertido, todo dia eu estou falando com pessoas novas, é como eu estava falando com o Drummond. A gente tem muitas dúvidas que geram conteúdo, né? E esse é muito bom, estou achando o máximo possível. Mas voltando aqui para o nosso assunto, essa humanização que eu tento dar nessa liderança daqui, né? Me falam, se você é um líder lá no Pipoca na simulação, tudo bem, pode ser um líder e tudo. Mas eu olho muito as pessoas ali. As pessoas estão carentes de conhecimento, de atenção. Já teve gente que veio falar comigo assim, pô, Y, sabia que eu estou desempregado? Você foi o único cara que me deu atenção? É mesmo, Pô, a gente conversa, fala e tudo. O cara falou de uma maneira assim, pô, eu fiquei até, é mesmo? Y. Eu tô tentando falar com as pessoas não dão atenção, né? Mas faz, aquele viés, né? Eu tenho um viés de dar atenção para as pessoas. Isso também tem outro barato. Ô, Ibson, e assim, isso que você está falando é extremamente importante, porque conecta, né? Eu vou falar Management 3.0 e segurança psicológica. Como que você cria segurança psicológica no seu time se você não conhece as pessoas? Sim. É porque, assim, é confiança, né? Você precisa confiar nas pessoas. E, assim, você não sai na rua, olha uma pessoa e fala, nossa, agora eu confio nela. A liderança é a mesma coisa. A liderança, ela não tá preocupada quem é a pessoa, mas não é quem é a pessoa profissional, quem é a pessoa. Se essa pessoa tem família, o que é importante para ela, o porquê que aquela mãe precisa sair todo dia 5 horas da tarde em ponto,
Por que Sim, aquele pai não pode ficar mais do que 5h30 numa reunião, sei lá, de quarta-feira? Que aí você começa a perceber, poxa, não é porque eu preciso ir buscar o meu filho na escola, ou eu tenho um problema, né, sei lá, com a minha mãe, com o meu pai, eu sou a única pessoa que pode ir lá. É tudo isso, né? As pessoas precisam. Então, por isso que eu falo que as empresas só têm a ganhar. E assim, por mais que a gente ache que a gente está andando para trás, para frente, às vezes eu olho umas empresas com uma cabeça assim e falo, não, você não está falando isso, né? Ah, precisa produzir 8 horas. Gente do céu, a gente não está no modelo de Taylor Freud, ó, Fordista, né? psicologia e fordista, sabe? A É, gente trabalha com conhecimento. O que é trabalhar 8 horas por dia? Sabe assim? Então, eu acho assim, não é fazer qualquer coisa, né? Temos regras, temos acordos. Eu gosto muito, por exemplo, parece coisa boba, né? As pessoas falam, lá vem. Vamos fazer acordos, vamos entender, por exemplo, de segunda a gente não pode, porque eu vou buscar meu filho na creche. sim, Gente, estamos no mundo tudo moderno. bem. A mulher trabalha, o marido trabalha, e a gente precisa entender que essas coisas vão acontecer. E aí a gente vai entrando em outros assuntos, né, Ibsen? Então, assim, Não, com certeza. não adianta a gente achar que vai trabalhar segurança psicológica se a gente não conhece as pessoas. É verdade. Inclusive, conhecer as pessoas, ó, a Cíntia Cabral está lá em Portugal, tá? Bom dia, Cíntia. Já teve aqui no Digital Edu, a Cíntia, falando justamente, foi lá. Foi muito legal ela falar sobre a vida dela em Portugal. E o Luiz Carlos comentou uma coisa bem legal aqui. Falou assim: um grande problema que os líderes de hoje passam, né, são pressionados do dia. Como é que é? Passam pressões do dia a dia e acumulam muitas responsabilidades, é verdade. Que às vezes esquecem que suas decisões impactam diretamente na vida de seus colaboradores. Realmente, eu vejo que muitos chapéus, né? As pessoas pegam muitos chapéus e não tem, e é cobrado por resultado, tá? E você falou um momento interessante aí, a gente trabalha com TI, quem está ligado na área de TI, ou até RH, será que for, você trabalha com criação, né? Você está fazendo uma criação. Não é de uma hora para outra que você, faz isso, tem que fazer isso. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nenhum espaço para mim. E eu já trabalhei em lugar que é justamente isso, você não podia ficar parado. A pessoa caçava, você está fazendo o quê? Não, você não pode ficar parado, pega aqui, babá. Cara, eu não posso nem ter um ócio, né, criativo, né? Eu Eu ia estou aqui falar isso fazendo. agora. Tem até essa Né, palavra, né? Ócio criativo, justamente para isso. para estudar um pouco, para ver. Não, você está aqui dentro, você não vai estudar, você vai trabalhar, você tem que fazer. O Agnaldo escreveu aqui, ó. Passando para dar um bom dia aqui, boa live, correndo para digitar o Edu. Humanos não são máquinas, perfeitamente. A Rita escreveu de novo aqui, muito legal, a Rita, escrevendo super bem. Ó. Acredito que as pessoas se tornam mais produtivas quando se sentem vistas e acolhidas, é verdade. Na minha equipe, escutamos as necessidades e desafios pessoais, mas sem perder o foco. Apoio quando precisam, cobro quando é necessário. Perfeito. Temos metas, prazos e entregas. E temos respeito, diálogo e resultado. É possível equilibrar tudo isso. E vale a pena. Perfeito. É responsabilidade, é meta para cumprir. Isso tudo está envolvido, né? Não é a revelia ou, não. Eu tô, É, né? Tem coisas que as pessoas não entendem. Que eu já trabalhei com gente assim, chegava a hora que quiser. Mas peraí, mas como assim chegar? Eu não sei quando você vai chegar, tem que ter a previsibilidade, né? A gente tem que exatamente. ter os acordos. O cara está precisando trabalhando na Google. Eu vou chegar. E ir embora também na hora que ele quiser. Eu falei, peraí, a gente tem que Exato, não combinar é essas coisas, né? isso. Não é Né? isso. E eu sempre brinco, né? Quando eu começo a dar os treinamentos de management, eu falo para as pessoas, gente, isso não é abraçar árvore. E eu não tenho nada contra quem abraça árvore, porque justamente tira todas as energias negativas. Mas as pessoas acham que, né, porque é muito colorido, é muito. Mas não é a realidade, é como a gente tá vivendo, principalmente com as novas gerações, né? Eu vejo, por exemplo, propaganda assim: as novas gerações não querem ser líderes. Óbvio, né? Assim, tem umas coisas, não dá, eles não querem, né? Eles não querem. É que eu acho que muitas empresas estão mudando. Eu mesmo trabalho numa empresa que
nos dá um espaço de fala, de pertencimento muito bom, né? Eu acho que existem empresas e empresas, mas quando você vê pessoas, líderes, né, ou até gestoras, trabalhando, se matando, sendo responsável no modo negativo por tudo que acontece, é o fardo da liderança, a pessoa não quer ser líder realmente. Né? Então, Não, com certeza. assim, nem eu gostaria se Sabe fosse o que eu desse jeito. noto? Sabe o que eu noto? É o seguinte, né? Como eu tenho um tempo mais tempo na Terra aqui, né? Eu passei por várias décadas de trabalho. Então eu vejo até lá no trabalho falando sobre, eu dei a dica, galera, ó, se adapte aos lugares e aos tempos e movimentos. Tem que se adaptar. Não adianta. Ah, porque no meu tempo era melhor. Tudo bem. Fica tranquilo aí, no seu tempo era Mas melhor. não volta mais, Mas né? Mas não não volta volta mais. mais no seu tempo. Então, eu como sou biólogo, né? Minha primeira formação em biologia, quanto mais a gente se adaptar, melhor você sobrevive. Não adianta você ficar, né? Então, eu estava vendo uma matéria bem legal e eu vejo assim, gente muito nova querendo, é porque, por exemplo, youtuber, influencer, as pessoas estão ganhando muito dinheiro, Sim, tá? Com pouco tempo, tá? E as pessoas estão, beleza, bem. Mas eu vi uma reportagem agora, acho que não me lembro se foi no Bial, eu acho. Só vi o corte, porque eu não assisto a Rede Globo, mas eu vi o corte, é do Almir Klink, aquele navegador, né? Navegador não, aquele cara que foi remando da costa do sim. Brasil até a costa da África. Eu li o livro, eu tinha até o livro que eu li, que eu achei demais. Isso tem mais de 40 anos, eu acho. Eu acho que tem mais de 40 anos, ou 30 e pouco. Ele dando uma reportagem agora sobre a filha dele, que ficou um tempão na Antártida. Ela ficou lá Sim, sim. 6 meses, 8 meses, sozinha no bar. E ele fala que a filha fala assim: pai, eu posso velejar, posso ir para. Pode. Posso usar o seu barco para ir para lá? Tu viu essa chamada ou não? Tu viu esse Não, corte? Não? Então procura. Barco Almir Klink e filha. Aí ele fala assim: não, você não vai usar o meu barco. Mas como não? Você tem o barco parado aí. Não, eu não vou. Então você me ajuda? Eu falei, não, te ajudo, tem o seu barco, mas tá legal. Então você me empresta dinheiro? Eu falei, não, pode deixar, eu vou emprestar zero. Eu não vou emprestar dinheiro nenhum. Tá? Aí todo mundo riu, ficou, né? Pô, que pai malvado e tudo. E ele fala, olha só, o cara foi 30 anos fazendo barco. Então ele quer mostrar, ele falou assim, eu faço todo o projeto para você. E você corre atrás de dinheiro, patrocínio, aquela coisa toda. Então ele fala assim, essa galera da juventude, ele falando, tá? E aí reflete muito o que eu falei do influencer aqui, né? As pessoas muito novas com muito dinheiro, com coisas com trabalhos que facilitam, não sei, dá sorte o cara consegue muita grana. E o que acontece? O dinheiro muito rápido e sucesso muito rápido. E ele falou assim: poxa, eu tive 30 anos para construir aquele Black, fazer aquele passeio e ser quem eu sou. Então, eu quero mostrar para minha filha que ela também tem que ralar, que é importante, porque o mar, ele fala, mar calmo não dá um bom marinheiro. Então, essa luta do dia a dia que a gente tem, né, Rafa? A gente trabalha, cara, cada dia matando leão. Você não sabe o que vai acontecer na segunda-feira no teu trabalho. Então, se a pessoa não estiver preparada para trabalhar com né, essas dificuldades também, ela tende a sucumbir, né? Mas diga aí, eu desviei um pouquinho o assunto, mas tem a ver também com geração. Né? e foi ótimo você falar sobre isso. Eu assisti uma palestra dele. Todo ano eu vou num congresso. Chama Congresso da Felicidade. O nome pode parecer piega, gente, mas assim, é incrível. Depois procurem, se vocês quiserem. Olha, eu fazendo propaganda aqui. Assim, eu não ganho nada para isso, não, tá? Eu só estou À comentando vontade. que é um congresso sobre psicologia positiva. Então, a gente fala sobre bem-estar, a gente fala sobre felicidade no trabalho, trazem povos indígenas para falar sobre como que eles tratam saúde mental. Gente, é incrível. E ele foi palestrar. Ele Ah, foi legal. dar uma palestra lá. E ele fala sobre a travessia dele, ele fala sobre né, como que ele conquistou as coisas. E ele comenta, acho, da filha dele. Acho que foi o ano passado que ele foi no congresso, se eu não me engano. Então, assim, é isso, né, gente? Assim, eu acho que é desafiador, tá, Ibson? Assim, se eu falar, nossa, né, é simples, porque cada pessoa é Não. uma pessoa, cada pessoa tem sua bagagem,
suas experiências, seus vieses, mas eu acho que é uma questão muito, muito clara sobre nós termos o mesmo propósito dentro da organização. Para que a gente está lá e juntos a gente pode conquistar as nossas coisas, as nossas metas, né? A Rita falou sobre métricas, metas, temos também, mas eu acho que é muito disso, sabe? As pessoas podem não acreditar muito nessa questão de propósito, mas eu acredito muito em como dar propósito para as pessoas trabalharem, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, a minha equipe é uma equipe cross, então a gente olha para a organização como um todo. Quando a gente vai trabalhar dentro de um time, uma das primeiras coisas que a gente faz é rodar algumas ferramentas, e não tem nada a ver sobre Scrum ou Kanban, nada. Sim. São pessoas. E aí a gente roda uma ferramenta que chama Team Canvas, que fala quem são os integrantes, quais são os acordos do time, e o que tem no meio do Team Canvas, um coração escrito propósito. E é muito interessante, porque eu acho que agora mudou muito, mas às vezes a gente pergunta para os times assim, mas o que vocês fazem? Eu faço o aplicativo X. Não, cara, você não faz o aplicativo X. Assim, qual é o seu propósito? Porque alguém está usando esse aplicativo e alguma coisa você mudou no mundo com esse aplicativo. Não é simplesmente um aplicativo. Pode parecer besteira, mas não é besteira. Não é tarefeiro. Porque se eu faço as tarefas por fazer, realmente eu vou perder o amor, o tesão do meu trabalho. Tem até não sei se é uma parábola que fala, que é assim, né? Uma moça passou na rua e olhou um homem que estava pegando uns tijolos e colocando do outro lado da rua. Com uma cara meio emburrada, ela chegou e falou: aonde você vai colocar esses tijolos? Eu vou colocar ali no canto. O que você está fazendo, né? Eu vou subir uma parede, ele falou. Ela ficou intrigada, ela foi para outra também, com uma cara um pouco rabugenta, e falou: o que você está fazendo? Eu vou começar a construir o telhado. E todo mundo meio, né, com aquela cara emburrada. Ela viu uma pessoa que estava trabalhando com uma cara um pouco mais alegre. Ela chegou para a pessoa e falou: olha, perguntei para algumas pessoas o que elas estavam fazendo, mas elas só me responderam que estavam construindo paredes e o telhado. O que você vai construir aqui, né? O que você está fazendo? Ele falou: eu vou construir uma igreja. Esse é o meu propósito. Não é construir a parede ou o telhado, né? Então, assim, todo trabalho tem um propósito. E ele todo sorridente, dizendo que ia construir uma igreja. Então, eu tento trabalhar para as pessoas entenderem que elas não constroem paredes, elas constroem coisas para outras pessoas ou para elas mesmas, e que isso vai mudar a vida de alguém. Isso é um fato. Vou pegar um gancho que você falou aqui, e é bom porque eu estou trazendo as pessoas lá do Simulação de Projetos para cá, para testar o Edu. Eu tive semana passada um grupo aqui, um time, foi muito legal. Eles fizeram uma documentação de início de projeto maravilhosa, assim, achei assim. Legal. Pô, muito legal. Falei, apresenta aí que. Sabe, eles entregaram para mim. Eles nem concluíram o Inception. Acho que concluíram o Inception, não, mas eles começaram. Falei, cara, que documentação que eles fizeram. Falei, cara, isso é a essência. Mas o que acontece? Falar de propósito, né? A gente fala sobre. Quando a gente fala. Puxar um pouquinho essa base de propósito. Por que. Tem muita gente que não entende, quando vai lá no Simulação de Projetos Ágeis, e fala assim: entra e já quer apresentar o produto, que o produto é um exercício, tá? Para ele o quê? Qual é o propósito do Simulação de Projetos Ágeis? É o cara aprender, né, o framework Scrum e ter habilidade para os papéis, né, dentro ali do framework Scrum. Tá? Então o cara vai aprender a escrever história, né, vai aprender a fazer as cerimônias, o cara fazer medição, documentação, aquilo tudo. Mas tem pessoas que acham que o projeto é fazer o produto, entendeu? Então se pegam muito no produto. Falei, calma, gente, não é bem assim, não, entendeu? Então ficam com eu falo até o seguinte, foi até muito gozado, que eu acho,
um time foi apresentar para mim o Leanception. Cara, o Leanception é muito bonito, assim, sabe? O lance que tudo certinho, pá, pá, pá. E tava gravando até. Eu já comentei isso em outros episódios, assim. Aí, chega no final, eles vão me apresentar um roadmap, né? Porque assim, olha, depois do Canvas, MVP, um roadmap para saber o que vão fazer. Ele falou assim, olha só, a parada é o seguinte. Olha, a gente vai ficar 1 mês, ou 2 meses, eu não me lembro. Ele falou assim mesmo, em meses. Vou ficar 1 mês, a gente vai documentar, 2 meses vai desenvolver e 1 semana vai testar e vai ter, né, daqui a 6 meses seu produto está pronto. Isso foi o papo que me deram do roadmap. Aí eu falei assim, gente, tá gravando? Ah, estamos gravando. Então desliga a gravação aí, por favor, que agora tá legal. Eu pedi para desligar. Falei, gente, vocês foram excelentes nesse Discovery. Mas é que nem você está no Fórmula 1, né? Ou dirigindo o carro, você está na reta, acelerando, passando todo mundo. Mas tem uma curva lá na frente, aí você freia errado, aí você capota, gira, derrapa, bate guarda-reio. E aconteceu isso com vocês. Não está faltando alguma coisa, vocês, né, passarem para mim uma informação? Está faltando informação aí, não está? Ah, não, é isso mesmo, nosso roadmap é isso. Cara, aí eu falei, posso dizer o que faltou? Aí faltou o seguinte: vocês estão fazendo o método cascata, vocês estão criando documentação, vocês vão desenvolver e vão me entregar. Mas cadê a interação com o cliente? Cadê as histórias do usuário? Cadê as sprints? Se vocês tivessem falado comigo, olha, vamos ter durante 6 meses tantas sprints, tantas semanas, e a gente vai entregando aos pouquinhos. Poderia, agora, vocês não falaram em nenhum momento isso, quer dizer, a pessoa estava tão ligada na comportamento e atitudes do tradicional que eles não conseguiram entender que a gente tem que entregas pequenas e interação com o cliente. E as pessoas ficaram. Então, o propósito, eles não pegaram o propósito, eles pegaram o produto, entendeu? Então, isso é muito importante a gente fazer, eu relatar esses viés, né, que as pessoas têm ainda por causa do tradicional. Mas antes de você responder ou colocar, o Luiz Carlos escreveu aqui de novo. Ó. Rafa, bom dia. Você tocou num ponto essencial dentro das organizações. Só que ela se perde, né? A organização se perde depois dos anos, devido à troca de direção, restauração e deficiência na comunicação da cultura para os colaboradores. Isso é muito interessante, né? E ele conclui aqui: nós contribuímos coisas para que as pessoas alcancem seus sonhos, né? Mas vai lá na primeira. E é verdade, né? Se você se troca tudo e não mantém a missão, né? Não tiver aquelas coisas, vai se perder. Se a cultura não estiver enraizada, acontece. Porque a cultura da organização isso é o quê? É o comportamento das pessoas. Sim. Né? É assim, a gente pode pensar que a gente quer uma cultura nossa de colaboração, mas na real é o nosso dia a dia, é como as pessoas se comportam, como que as pessoas se comportam perante uma crise, como que os líderes se comportam dentro dos times. Isso é a cultura da empresa. Né? Então, quando acontece de troca, claro que essa troca, principalmente a estratégica, ela é fundamental, né? Porque a cultura pode ser ótima se vier uma pessoa com uma cabeça totalmente fora, mas aí eu pergunto, se a empresa ela tem uma cultura tão forte de saber o que a gente quer nas pessoas, trazer uma pessoa totalmente desconectada dessa, Isso. né? É Então, verdade. será que era tão forte assim? Então, eu acho que tem várias nuances nessa questão. Então, e a cultura ela tem que ser forte para que não se perca, porque o crescimento de uma empresa, quando o crescimento é muito grande, isso é um risco para a cultura. Sim. Né? Tem vários riscos, mas a cultura tem que estar muito enraizada. E o RH da empresa, RH, gente gestão, gente não sei o quê, Talentos. tipo, talento, eu não sei, cada empresa tem um nome, né? Hoje, ela tem que ser estratégica. O RH da empresa passou de ser folha de pagamento, recrutamento. Não, ele tem que ser estratégico de olhar
como que as pessoas estão vendo a cultura, como que a gente pode almejar uma cultura melhor, quais programas precisam ser feitos dentro de uma empresa. Então, o RH ele não pode ser passivo no sentido só olhar os bastidores, não. Ele tem que ser extremamente estratégico para que ele possa nos ajudar a isso. Né? O RH, ele hoje passou, porque muitos anos, né? Ninguém viu o RH Sim, é. como algo estratégico, né? E assim, ele é fundamental para a gente dentro das Nossa, é. organizações. Então, também, Povos, a ele. entrada. Entendeu? Desculpa, cortou. Aí Né, eu eu acho cortei você. interessante. Não, não. Não, tudo bem, eu tô dizendo. O RH, o talent, né, alguma coisa assim, é a Uhum. entrada de pessoas novas. Então, se ela não for, ainda mais hoje em dia, com o que eu falo com as pessoas, há 40 anos atrás, não tinha tanta concorrência. Não tinha concorrência como hoje. Hoje, qualquer pessoa com uma boa ideia e uma boa execução, ele se torna, né, ganha grana, dinheiro, não sei, faz um aplicativo que dá certo, ganha dinheiro, derruba os concorrentes, né? Por exemplo, eu sempre falo isso, eu pago o meu IPVA do carro pelo aplicativo chamado Gringo, tá? Eu descobri, primeira vez eu fiz no PicPay pagar o IPVA em 12 vezes. E, cara, que legal, o PicPay pode fazer isso. Não sabia. Cara, aí veio o Gringo que surgiu, porque agora você faz um comentário, assim, você começa a ver um assunto, tudo desse assunto começa a Aparecer para você. aparecer. Porque teve um problema na minha geladeira aqui, eu comecei a pesquisar a geladeira, no dia seguinte tinha um anúncio para caramba de geladeira, não sei o que lá, de geladeira. Então, tudo isso. Então, hoje em dia, se as pessoas e as empresas não se adaptarem, não tiver essa liderança humanizada, a segurança psicológica e viés inconsciente, você não segura o funcionário. O funcionário, o colaborador, não funciona, não segura. Não Não. segura. As pessoas ficam bem assim, soltas para descobrir outros mercados, outras oportunidades. Mas falando em saída e procurar outra coisa, é o seguinte, a gente já está caminhando aqui para o final. Você Tá? passou. O que acontece Mas, aqui? Toda vez não que eu venho sei. aqui, eu olho no relógio, é 9. Quando eu É, olho, é 10. O que é acontece? verdade. É que o papo é legal e passa rápido, né? E qual é o disclaimer que eu vou dar, que sempre dou no finalzinho aqui? Gente, quem está assistindo, que estiver uma galera assistindo, não, o pessoal está na Digital Edu, mas quem está no YouTube da Digital Edu, passa para Digital Edu, né, para a plataforma, para você ganhar. Tem o coraçãozinho de doação, você colocar no coraçãozinho ali. Não é galeria de fotos, não. E como é que é o nome? Esqueci o nome do negócio. Deixa eu ver se eu lembrar aqui. É cabine de fotos, que tem as molduras aqui dos programas. Poxa, é bacana você ter visibilidade, você colocar lá no LinkedIn, que assistiu a palestra e tal. E o certificado. Por que eu estou falando isso? O certificado, né? Agora, o Wagner, se você quiser colocar o certificado, agora vou ter 5 minutos para botar o link dentro da plataforma Digital Edu, vai ter um linkzinho para você clicar ali. Se você já é cadastrado, vai sair o nome que você é cadastrado. Se você se cadastrar, atentem para o nome que você vai colocar, porque é o nome que você vai colocar como cadastro, vai estar no certificado. Mas para fechar aqui, Rafa, qual é a dica disso tudo que a gente está falando para quem está entrando no mercado, para quem já está no mercado? Dicas, livros também, se quiser falar sobre livros. Eu acho que assim, eu gosto bastante de livros. Eu estava até pensando aqui, né? Tem um livro de segurança psicológica, que é da Edmondson, que é a precursora aqui de segurança psicológica, que é Organizações Sem Medo. Só que assim, disparado. Leiam um livro que chama Vieses Inconsciente, que é uma capa azul. Vieses Inconsciente chama o livro. Eu estava lendo esse livro há muito tempo atrás, Ibson, e aí ele fala sobre alguns vieses, ele dá alguns exemplos. Quando eu lia sobre os vieses, eu falava, caramba, eu faço isso. Ou caramba, eu já fiz isso. Sim. Para quê? Para que você comece a entender também seus vieses. Tem muita coisa na internet falando, né, sobre segurança psicológica. Quer aprender um pouco mais de liderança humanizada?
até o Management 3.0 mesmo, né, algumas práticas, mas eu acho que é conhecer um pouco mais desses assuntos para que a gente faça uma autocrítica. E eu acho que falta um pouco, né? As pessoas precisam entender que todos nós precisamos melhorar algum ponto. É Sim. um crescimento diário, é uma jornada diária. Então, esses livros de segurança psicológica, e assim, e vieses inconsciente, esse livro de viés inconsciente é maravilhoso. Você se coloca em situações, e eu acho que é isso que é o autoconhecimento. Você começar a falar, caramba, eu já fiz, caramba, nossa. E aí, para você, né, sair daquele lugar que eu falei, eu não sei que eu não sei, né? E aí, como que É, eu vou melhorar? Mas eu acho que é muito isso, e se fazer as críticas. Eu acho que fazer críticas sobre si mesmo, sobre pontos de melhoria, e quais são as suas fortalezas também, né? Porque todo mundo tem muita coisa que é muito bom. E olhar para as pessoas como seres humanos. é, inter- é interessante você falou, porque eu fiz uma época, já fiz análise uma época, né, da minha vida. E, assim, não foi uma coisa induzida, assim, olha, para você fazer autoanálise, tá? E autocrítica, você siga esse espaço. Não. Eu, quando saí da análise que eu fiz, da terapia, sem querer, eu faço até hoje minha autoanálise. É interessante isso, né? Porque eu não tinha isso. Eu não tinha essa autoanálise. E foi assim, como é que são métodos, né? Que você, a minha psicóloga na época, muito boa, porque era fazer algumas práticas, né? E eu não sabia o que ia acontecer, não era direcionado, né? Assim, olha, vou fazer isso. Não é que nem você lê alguma coisa, faça isso, isso, isso. Não é isso, autoajuda. É uma coisa que pegou assim, impressionante. Fazia cada prática que eu depois. Tinha um negócio que eu fiz uma vez, não tenho ideia. Eu deitei, ela passou uma luz azul, assim, um negócio. Não sei se você já ouviu falar nisso. Agora eu não me lembro se era um cristal que tinha uma luz, eu não me lembro. Mano. E ela falou assim: olha, eu vou passar esse negócio aqui em você, aqui, pá, e depois você vai sentir alguma coisa. Eu fui, fiquei na minha. Olha, Gente, no dia seguinte eu senti um negócio. Era um, pelo bate-papo que teve ali, tudo, essa terapia foi um negócio meio louco. Eu senti um negócio assim, diferentão mesmo. Diferentão. Caramba, o negócio deu um. E uma outra coisa que eu lembro até agora, eu fiz um MBA uma vez, eu acho que tem 18 anos atrás ou 20 anos atrás, que eu vou até repetir esse tipo de coisa, que eu me senti tão bem. Olha só, era uma situação no MBA que eu fiz, tipo para fazer PMP, né? Do PMI. Aí, o que acontece? Baseado no PMI. Era assim, comando e controle. Era você, como executor, tá? Você tinha que montar uma fogueira com caixa de fósforo, de parede de fósforo, e tinha uma pessoa dando ordem, né? E você vendado, tá? Tinha que estar vendado. E a pessoa falando com você, e você tinha, ó, vai para a esquerda, direita, mais para cima, mais para baixo. Ficamos, olha, eu tirei a venda. Assim, até hoje eu sinto a sensação que eu tive quando eu tirei a venda, assim, vi todo mundo, ouvi. Não, olha, foi uma sensação tão boa. Eu vou ver se eu repito esse tipo de coisa. Vendado e a pessoa pedir para fazer. Oh, mas, olha, façam em casa aí, com qualquer situação aí, mas eu vou até repetir, porque foi tão legal. E eu vi gente que, olha só, aí qual foi o testado ali? É o comandado, se o comandado tem paciência para ficar escutando, e se o comandante, no caso da pessoa que está dando ordens, tem paciência também. Porque teve uma colega minha que começou a berrar. Faz isso, olha aquilo, e começou a ficar nervosa. Entendeu? Aí você vê o tipo de gestão. E o outro que estava sendo comandado também estressado. E eu na boa, entendeu? Foi muito legal isso. Olha, só para terminar, tem uma frase do Jung que fala, né? Domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é um pouco disso. Eu sei que a gente está no ambiente profissional, mas a gente não pode esquecer que somos seres humanos, né? E que a gente precisa dar a mão todos juntos e ir por esse caminho, né? não, Sozinho a gente não consegue fazer nada. inclusive o Luiz Carlos completou aqui, ó. Nós construímos coisas
para que com seu sonho, tudo bem? O Luciano mandou aqui, eu repeti até o. Gostei muito do bate-papo. A Rafa andou comigo por alguns anos na van escolar. Que legal, né? É o Luciano Ferreira. É muito satisfatório ver a grande final que se tornou. Foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. A gente não viu. Tô vendo aqui. Faz 10 anos, mais ou menos, só. Caramba. Ó, Y e Rafa, parabéns pela live, gratidão. Que legal, Luiz Carlos, você está aqui com a gente, né? Acompanhou essa live maravilhosa, que é de café da manhã, né? Tipo assim, um café da manhã se tomando, né? E a galera tá aí. Rafa, não saia correndo, a gente vai ter o fechamento aqui para a gente fazer um feedback quando sair. Produção, já deu 5 minutos aí, né? Do link que fica um tempinho, né? Então tá legal, gente. Vamos dar um tchau aí direitinho para todo mundo. Tchau, Rafa. Obrigado aí por ter vindo. Mas aguarde para dar o feedback no final. Tá legal? Tchau, tchau. Gente.